Bom dia, queridos alunos. É bom ter vocês aqui, embora não fisicamente, mas representado aqui por essas fotos que estão aqui na nossa classe. Muito bom tê-los vocês para nós estudarmos mais um capítulo aqui do nosso livro, Construindo Relacionamentos. E vamos então para a lição de número 4. Lição de número 4, instruí-vos mutuamente. A base bíblica está em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor. E apesar da situação em que estamos, de distanciamento dos irmãos, o Senhor provê uma forma pela qual nós podemos nos comunicar e podemos comunicar a Tua palavra, a Tua verdade aos nossos jovens. Nos dá um tempo bom agora de aprendizado, nos dá sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Ensina-nos a cada dia e ensina-nos a também instruirmos uns aos outros. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe nesta manhã, é que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o livro da Bíblia que mais fala a respeito de instrução? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Acertou quem respondeu o livro de Provérbios. Provérbios tem pelo menos 48 citações diretas ao termo instrução ou ao ensino. E a gente vai começar justamente dando uma significação dessa palavra, instrução. Você está acostumado a ouvir essa palavra, instrução? É importante a gente conhecer de onde ela vem. Essa palavra instrução, ela vem do latim instruere, que significa equipar, fornecer uma informação. Ele é formado por um prefixo, in, que quer dizer em ou sobre, e o radical struere, que significa amontoar, empilhar, reunir, ajuntar. Esse sentido dessa palavra instrução, que nós vamos encontrar lá no texto de Colossenses, a gente poderia fazer uma relação com a palavra hebraica Shanan, que nós encontramos lá em Deuteronômio 6:7. Ali Deuteronômio capítulo 6 contém a Shema, que é uma das orações mais importantes para os judeus. Ali no versículo 7 diz: tu as inculcarás aos teus filhos. Essa palavra, Shanan, ela foi utilizada 2 vezes nesse texto. Shanan, Shanan. Em hebraico, a repetição de palavras visa dar uma ênfase maior no sentido da palavra. Então, inculcar ali tem o sentido de pressionar, de impor-se, de prevalecer. A tradução NVT vai usar o seguinte termo: repetir com frequência. A ideia de repetição da palavra Shanan dá essa ideia de que é algo que é feito constantemente, repetidamente, assim como a instrução. A instrução também, se nós formos fazer um paralelo entre as duas expressões, ela vai significar mais ou menos isso também. Instruir é você colocar algo sobre, né? Então você vai acrescentar algo sobre, então você vai instruir, do latim instruere, tá? Então,
Dito isto, a instrução é um mandamento que é extremamente importante para o cristão, pois por meio dela é que nós desenvolvemos a fé, por meio dela é que nós crescemos, por meio dela é que nós aprendemos a cada dia como viver neste mundo de uma maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. A instrução, portanto, nos prepara para desenvolvermos os demais mandamentos. Poderemos dizer então que a instrução, ela precede a ação. Quando nós compramos um produto novo, quando você compra um joguinho novo, um jogo novo, qual deve ser a nossa primeira providência? Obviamente, ler o manual de instruções, não é? Bom, se você é do tipo que não gosta de ler manuais de instrução, né, ou prefere pegar umas dicas com os colegas, não, vou pegar só uma dica, não vou ler o manual de instrução. O que acontece? Você deixa de usufruir da totalidade dos recursos que aquele produto pode te oferecer, ou daquele jogo que você de repente vai ter uma dificuldade maior porque você não conhece propriamente as regras, né? Sabe que na vida cristã tem um pouco disso também, né? Tem gente que quer viver a vida cristã pegando dicasinhas de internet ou dicas com os colegas sobre a fé cristã. Muitos crentes hoje já não preferem ler a Bíblia, basta assistir um vídeo, uma pregação na internet, aí você já tem aquela parcela diária da sua porção diária. Mas isso é insuficiente. Se você não ler o nosso manual de instruções, que é a Bíblia, você nunca terá condições de saber a plenitude da vontade de Deus para a sua vida. É claro que você pegar uma dicasinha aqui e ali, assistir um videozinho, é muito mais cômodo, mas vai te deixar muito limitado, né? Você vai ter sempre uma vaga noção do que é realmente ser um cristão. Na vida cristã, o nosso manual de instruções é a Bíblia. É este livro aqui. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, o nosso verdadeiro manual de instruções é a palavra de Deus. No texto básico da nossa lição, a ênfase é justamente conhecer primeiramente a palavra de Deus, para depois praticá-la, instruindo-nos e aconselhando-nos mutuamente. Ninguém pode ensinar aquilo que não conhece. Imagine, aqui em Macapá eu vou abrir uma escolinha de beisebol. Eu não sei as regras, muito menos jogar. Eu tenho uma vaga noção, porque de vez em quando eu passo num canal ali em casa e está passando um jogo da Liga Americana. Eu tenho alguma noção, eu sei que um cara arremessa a bola, o outro tem que rebater, e quando ele rebate, um sai correndo para um lado, outro sai correndo atrás da bola. Isso é uma noção muito superficial do que é o beisebol. Obviamente, eu não poderei ensinar beisebol apenas com esses conhecimentos mínimos. Eu preciso saber as regras, eu preciso saber jogar para poder ensinar outros a jogar. Na vida cristã é assim: se você não conhece as regras, como você vai ensiná-las? Eu quero trazer agora para vocês 4 princípios que norteiam a mutualidade no que diz respeito à instrução. Instruí-vos uns aos outros. Em primeiro lugar, instruir com sabedoria. Lá em Colossenses 3,16, nós temos, em toda a sabedoria. A Bíblia nos ensina que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Rafael, revela prudência. você pode ler o Salmo
111, versículo 10 para a gente, sempre. por favor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Obrigado, Rafael. Olha só, o temor a Deus, portanto, é o segredo do sábio. Que contraste com aquele que acha que é sábio aos seus próprios olhos. Vamos ver lá em Isaías 5:21, o que diz? Procure lá na sua Bíblia. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Deus adverte severamente aqueles que se fazem sábios ao seu próprio conceito. Nossa sabedoria vem de Deus. Muitas vezes nós deixamos de aplicar a sabedoria porque nós adquirimos um determinado conhecimento e não colocamos ele em prática. Muitas vezes nós deixamos de agir com sabedoria quando nós não colocamos o nosso conhecimento em prática, simplesmente porque a gente não consegue vislumbrar a utilidade daquilo que nós aprendemos. Por exemplo, você já se perguntou qual a utilidade do teorema de Pitágoras? Aliás, você lembrava dessa fórmula? Se você esqueceu, é porque provavelmente você nunca teve ou nunca percebeu uma utilidade prática nisso, né? Não só em questão da matemática, mas em várias outras áreas do conhecimento. Muitas vezes você se pergunta assim, para que eu vou utilizar isso na minha vida futura? Então, o que acontece? Você não dá muita importância para aquilo, porque você não vive a prática. Mas se você for construir uma escada na sua casa, o engenheiro provavelmente vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular ali a distância, a altura, o grau de inclinação que a escada deve ter. Então, para o engenheiro que pratica, que utiliza, tem uma grande importância. Ele jamais vai esquecer do teorema de Pitágoras. Conhecimento bíblico sem aplicação também é falta de sabedoria. Enzo, enganando-vos a vós pode ler para a mesmos. gente Tiago Tiago 1:22, por gentileza? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Obrigado, Enzo. Então, lembre-se, se a Bíblia não fizer sentido primeiramente para você, você não terá condições de instruir ninguém. Lembre-se disso. O segundo princípio que temos é instruir com criatividade. Ainda em Colossenses 3,16, nós temos lá, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Tanto o Salmo 1 quanto o Salmo 119 dizem que o nosso prazer está na lei do Senhor. E para ensinarmos a palavra de Deus de forma criativa, a música é uma ferramenta poderosíssima para instruirmos as pessoas, para nos instruirmos uns aos outros. O louvor que sai dos nossos lábios em forma de canções é também a expressão de nossa fé em Cristo Jesus. Lá em Hebreus 3:15, nos diz isso. Salomão, pode ler para a gente? Hebreus 3:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Obrigado, Salomão. Olha só, os salmos, eles eram o inário de Israel. Eles eram cantados pelo povo e mesmo quando o povo não tinha a palavra de Deus escrita, eles tinham na mente gravada. Eles cantavam, eles recitavam esses salmos. Então a palavra do Senhor permanecia mesmo quando o povo estava sem o acesso à palavra do Senhor.
O povo de Israel passou muito tempo cativo. Mesmo nesse tempo, a palavra de Deus estava ali gravada nos seus corações, nas suas mentes. Por quê? Porque eles decoravam os salmos, eles declamavam esses salmos. Então, os salmos eram esse inário de Israel. Os salmos, portanto, garantiam que a palavra de Deus fosse passada de geração em geração. Nós temos os hinos também. Se diz que jovem não gosta muito de hino. Eu creio que não, conheço vários jovens que gostam bastante de hinos. Os hinos são canções que contam histórias heróicas de fé, relatam experiências vividas, os grandiosos feitos do Senhor. Normalmente são cantos mais solenes, né? Mas eles têm uma carga, um rigor doutrinário muito mais forte, muito maior. Os hinos têm uma importância muito grande na história da igreja. E nós temos também os cânticos espirituais. Os cânticos espirituais geram canções mais populares, vamos dizer assim, né? Era geralmente um testemunho pessoal da sua vivência com Deus, expressava essa vida cotidiana com Deus. Então, esses cânticos espirituais tinham essa conotação mais popular, né? Mais coloquial, né? Não tão solene quanto os hinos. A gente costuma até hoje fazer essa distinção. Os hinos são mais solenes, os cânticos espirituais são mais, né, populares, são mais do nosso cotidiano, né, mais coloquiais, vamos dizer assim. De fato, independentemente do estilo musical ou da forma da sua apresentação no culto, né, nós podemos lembrar que a música ela é uma espécie de chave mestra do coração. Ela abre, ela destrava as emoções. 1 Samuel 16, 22, nós temos o relato de Saul, e a Bíblia diz ali naquele trecho, que Saul, quando um espírito vinha perturbá-lo, né, vamos lembrar que o espírito do Senhor havia se retirado de Saul. Então, quando um espírito vinha atormentá-lo, né, o que é que ele mandava fazer? Mandava chamar Davi. Davi vinha, dedilhava a sua harpa e aquela angústia de Saul passava. Esse talvez seja lá o início, né, da musicoterapia, né, que é uma área de ciência, né, em que a música trabalha justamente a questão das emoções. Você é capaz de relacionar alguma música com algum momento especial da sua vida? Certamente, alguma canção em algum momento da nossa vida marcou. E toda vez que você ouve aquela música, lhe remete para aquele momento do passado. Isso não acontece com vocês? Comigo acontece. Então, a música, ela tem essa capacidade de gravar na memória verdades espirituais, né? A música ela pode nos ajudar a lembrar de momentos das nossas vidas. E nós podemos usar isso para inculcar dentro de nós verdades espirituais, princípios bíblicos que vão ficar aí para o resto da vida. Lembra daquela canção que você aprendeu lá na escola dominical, quando você era criança? Você provavelmente nunca mais vai esquecer. Então, a música ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de gravar na nossa memória momentos da nossa vida. E podemos usar isso de uma forma fantástica também para instruir outras pessoas na fé cristã. Por isso é importante que as músicas cristãs, elas nos tragam ou expressem verdades da palavra de Deus. Infelizmente, hoje nós temos muitas canções no meio evangélico que trazem heresias. E essas músicas, muitas vezes de forma repetida, e essa repetição ela não é despropositada, essa repetição vai fazendo com que você grave
com que você... Lembra lá de Deuteronômio 6, né? A repetição, repete, sentado, ao levantar, ao dormir, ao tomar café, ao almoçar. Era assim que se aprendia. As músicas hoje que nós vemos estão utilizando isso, mas para incutir heresia na mente das pessoas. Aí você coloca isso na sua cabeça e sequer vai checar na Bíblia se aquilo é verdade ou não. Por quê? Porque aquilo já foi gravado na sua memória. Então devemos ter muito cuidado, tá? Se enchermos a nossa cabeça, os nossos ouvidos com uma teologia rasa, nós também seremos superficiais na nossa fé. Nós devemos buscar músicas que falem verdades da palavra de Deus conforme está na Bíblia. Então, quando você ouvir uma música, vá para a Bíblia, vá ver se aquilo que o cantor está cantando vem da palavra de Deus ou vem do seu próprio entendimento, vem da sua própria sabedoria. A música cristã não deve dar lugar ao hedonismo, não deve dar lugar a doutrinas de homens, deve dar lugar unicamente a adorar e a glorificar o nosso Deus com verdade. Se enchemos os nossos ouvidos e a nossa cabeça apenas com essa teologia rasa, nós vamos ficar sempre na superficialidade, tá? No campo das emoções, nada mais, apenas isso, apenas emoção, que é o que nós vemos, infelizmente, em muitas das nossas igrejas até. Bom, vamos seguindo. Não é objeto da nossa lição falar sobre música, a gente poderia aqui ter uma série de estudos só sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas vamos seguir. Bom, além da música, o autor coloca aqui que há outras formas de expressão. Então ele cita teatro e cita coreografias. O que eu vou fazer com isso? Bom, eu vou dar minha opinião. Honestamente, eu creio até que é possível que a dança expresse verdades espirituais. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com esse movimento de coreografias nas igrejas. Ao meu sentir, isso não passa de um modelo cujo objetivo, no fundo, é apenas extravasar um desejo reprimido que eu tenho de dançar como o mundo dança. É querer trazer para a igreja uma referência lá de fora. Não é isso. Quando a Bíblia fala de danças no Antigo Testamento, você tem que analisar o contexto cultural daquele momento, né? O contexto cultural daquele povo, né? E como isso era utilizado na adoração. Como eu falei, não é objeto do nosso estudo tratar especificamente disso, mas eu tenho muita reserva. Eu fiz essa observação porque o autor da lição citou ali expressamente coreografia. Eu realmente não creio que essas coreografias, da forma como a gente vê hoje, possam ser utilizadas para instruir as pessoas. Bom, então fica o questionamento. Como, então, você acha que nós podemos utilizar a criatividade na instrução bíblica? Você já experimentou alguma forma, assim, criativa de expor a palavra de Deus? Se você tiver, depois lá nos comentários, você pode compartilhar com a gente, tá? Bom, o terceiro princípio que eu quero trazer aqui para vocês é instruir com gratidão a Deus. Lá em Colossenses 3,16, nós vamos encontrar com gratidão em vosso coração. E a palavra aqui utilizada no texto é a nossa velha conhecida palavra grega, charis ou charis, né, como a gente importou lá do inglês, tá? Que quer dizer graça, favor e merecido. A gente pode até pensar que gratidão é uma forma de agradecimento, né?
Na língua portuguesa, eu tenho muita gratidão por alguém, quer dizer, eu tenho motivo para agradecer por alguma coisa, mas a palavra que está usada ali, ela vai um pouco além disso. É ter uma certeza do que tudo que nós recebemos vem de Deus. É por graça. Não é simplesmente algo pela qual nós devemos agradecer. A gente agradece, às vezes, por um favor até merecido, mas graça é favor imerecido. É entender que tudo o que acontece conosco faz parte de um propósito, de um plano estabelecido por Deus. Um plano maravilhoso estabelecido por Deus. Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas e tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Por sua graça, ele nos reconciliou consigo mesmo, né? Para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O texto lá de Colossenses 1, do 13 ao 23, que você pode acompanhar, nos traz essa verdade. Então, este é o sentimento que nós devemos ter quando nós instruímos outra pessoa. Tudo o que nós temos é graça. Nada é nosso. Tudo é de Deus. O que temos, portanto, não é de graça. É graça. Quando nós pensamos que nós temos alguma coisa de graça, nós costumamos não dar muito valor. Agora, quando entendemos que o que temos é graça, aí sim, nós entendemos que isso custou um preço, e um preço alto, preço de sangue. A graça de Deus custou caro. Então, é diferente você dizer, eu recebi de graça. Eu recebi graça de Deus. Sabe quem entendia isso perfeitamente? Apóstolo Paulo. Ele ouviu do próprio Deus, a minha graça te basta. Lá em 2 Coríntios 12, 9. Né? E ele mesmo nos relata em Filipenses 4:11, o quê? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Por isso ele tinha autoridade para instruir os irmãos de Colossos, né? A viver na graça de Deus continuamente, constantemente. Você consegue demonstrar gratidão a Deus, mesmo em meio à tribulação? Você faz das dificuldades da vida uma experiência que o torna apto a instruir a outros? Não esqueça, um coração agradecido é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para a instrução. Não esqueça disso. O quarto e último princípio que eu trago para vocês é instruir por meio de ações. Vamos lá para o nosso texto de Colossenses 3,17, que diz: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o no nome do nosso Senhor Jesus. Talvez a parte mais difícil da missão de instruir uns aos outros seja justamente ensinar com o nosso próprio exemplo. De fato, um dos grandes desafios para quem ensina é viver aquilo que ensina. Na lição passada, o Rafael até comentou esse texto no grupo, né? Espero que vocês tenham ouvido. Eu não vi ninguém comentar depois, eu fiz um comentáriozinho. Espero que todos tenham ouvido lá o comentário do Rafael, que ele gravou no grupo, né? Mesmo ele não tendo participado do nosso chat. Mas ele leu um trecho bem interessante para nós nesse momento agora. É aquele lá em que Paulo está falando aos judeus e advertindo severamente os judeus. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes?
Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Esse texto está lá em Romanos, capítulo 2, versículos 21 e 22. O mesmo apóstolo, lá em Filipenses 4,9, ele tem a autoridade para afirmar: o que também aprendestes e recebestes e vistes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Seria prepotência da parte de Paulo dizer que, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, pratiquem isso? Seria prepotência de Paulo? Não, de forma alguma. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo vai esclarecer muito bem isso, porque lá ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós teríamos a mesma coragem de Paulo de dizer para as outras pessoas: sejam meus imitadores, assim como nós somos de Cristo? Será que nós teríamos essa mesma coragem de Paulo? Então, de forma nenhuma é prepotência, mas uma grande responsabilidade de Paulo em afirmar isso aos irmãos. Hoje o que nós vemos? As pessoas estão muito mais preocupadas em imitar as outras pessoas do que serem um modelo para serem imitados. Não é verdade? Não pode sair uma moda nova que os crentes já querem seguir, né? E se não der para usar daquela forma, já faz uma adaptaçãozinha, pronto, está dentro da igreja. Eu pergunto: quantos seguidores vocês têm? Vocês têm sido exemplo para esses seguidores? Vocês diriam para os seus seguidores: sigam o meu exemplo, me imitem, assim como eu imito a Cristo? Será que todos nós faríamos isso? Teríamos a coragem de afirmar dessa forma? Paulo instruía com as suas cartas, mas ele também instruía com suas ações. Lá em Colossenses 3,17, ele nos orienta a fazermos tudo em quê? Em nome do Senhor Jesus. Portanto, as nossas ações devem condizer com alguém que carrega consigo esse nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas atitudes têm que ser as mesmas, como se Cristo estivesse em nosso lugar. Na primeira semana de isolamento, eu buscando ali algum filme interessante, encontrei no YouTube o filme Em Seus Passos, o que faria Jesus. Um filme bem interessante, né? Que eu sugiro aí para vocês, de repente aí estão de bobeira nesse período de isolamento social, assistam esse filme, assistam outros filmes também evangélicos, tem bons títulos, tanto na Netflix como no YouTube. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, você pode dizer que vive em conformidade com o Evangelho de Cristo? Você é um exemplo de vida a ser seguido? Responda isso para você mesmo. Especificamente, há pelo menos duas áreas que foram destacadas na nossa lição, onde podemos começar a colocar em prática este princípio, né, de instruir uns aos outros. Primeiro, no lar, o nosso ambiente mais íntimo, e o outro no trabalho ou no estudo. Tá? No lar, só queria colocar para vocês alguns questionamentos aqui. Suas ações em casa demonstram que você é verdadeiramente cristão? Você tem sido obediente ao padrão que a palavra de Deus exige dos seus filhos? Você tem sido obediente aos seus pais? Existem jovens hoje que não conseguem ganhar seus amigos para Cristo. Simplesmente por quê? Porque não demonstram em suas vidas a relevância da fé. Há jovens hoje que, infelizmente,
se você olhar, você não vê diferença alguma com o jovem do mundo. Ele curte as mesmas coisas, anda nos mesmos lugares, ouve o mesmo tipo de música, se veste do mesmo jeito. Jovem, você precisa fazer diferença. E a diferença começa lá em casa. Lá em casa, onde tudo começa, é o lugar onde você deve começar a fazer diferença. Outro local também, a gente pode dividir para quem trabalha no trabalho e para quem só estuda no seu estudo, né? Sabe que tem pessoas que não gostam de empregar crentes porque tem muitos crentes que só vivem dando dor de cabeça, né? Isso é verdade, isso é fato. Não cumprem horários, são resmungões, né? Ficam enrolando, né? Ficam arrumando desculpa, mentindo para o chefe, né? Por outro lado, há patrões que são sonegadores de impostos, tratam mal seus funcionários, né? Abusam da sua autoridade. O que é isso? Você é cristão, você tem que fazer diferença. Tá? Você não pode ter um comportamento diferente daquilo que a palavra de Deus lhe diz. Por isso que é necessário você ir para as regras. Vai te instruir, vai ler a Bíblia. Sem isso, você não consegue viver uma vida cristã reta. Isso é elementar. Como é que você vai falar de Cristo se as suas ações dizem o contrário? Não há essa possibilidade. Na escola, né? Alguns crentes, infelizmente, vivem sempre no meio da turma da bagunça, ali colam, são maldizentes, dão mau exemplo de vida cristã, ficam no grupinho das piadinhas imorais, né? Se comunicam através de rede social usando palavrões, né? O que é isso, jovem? Para com isso. Vai ler a Bíblia, vai saber o que é realmente ser um cristão. Pare com esse tipo de comportamento. Vá se instruir para que você possa instruir a outros. Eu quero concluir, até porque o nosso tempo é bem limitado, né? Bom, nós não podemos perder a oportunidade de instruir outros, né, que já são crentes em Cristo Jesus, nem prejudicar a evangelização daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Lembre-se, a instrução vem antes da ação. Busque a instrução da palavra de Deus. Falem entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com canções fiéis à palavra de Deus, que transmitam graça, né, àqueles que ouvem. E tudo o que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus, sempre dando graças a Deus por tudo. Bom, e já que nós falamos em canções aqui, eu queria terminar com uma canção que eu fiz baseada justamente nos versos que nós estudamos. Espero que vocês aprendam e com isso vocês possam também gravar. Afinal de contas, ela foi baseada ali nos versículos 16 e 17 de Colossenses 3. Habite em vós a palavra de Cristo Jesus, com saber instruí-vos e aconselhar, e louvai-o com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com alegria profunda no coração e com gratidão. Habite em vós a palavra de Cristo Jesus, com saber instruir
graças ao Pai, dando por Ele graças a Deus Pai. Habite em vós a palavra de Cristo Jesus, com saber instruí-vos e aconselhai, e louvai-o com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com alegria profunda no coração e com gratidão. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei o nome do nosso Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai, dando por Ele graças a Deus Pai, dando por Ele graças ao Pai, dando por Ele graças a Deus Pai. Habite em vós a palavra de Cristo Jesus. A gente se encontra já já no nosso grupo no nosso chat, né? Espero que funcione tudo direitinho. E também a gente vai ficar em contato aí pelo grupo de WhatsApp. Um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar esse momento. Graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra que é o nosso manual de instruções. Ó Pai, aquece-nos o coração para que nós busquemos a Tua Palavra, busquemos conhecer a Tua Palavra profundamente, para que nós possamos ensinar outros, para que nós possamos, primeiramente, para nós, praticarmos a Tua Palavra, não somente ouvirmos, nós possamos praticar e assim instruir outros crentes também a desenvolver a fé cristã. Nós não queremos ser empecilho, Senhor, a qualquer pessoa que queira conhecer o Senhor Jesus. Então, trabalha nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.